Boa noite, família Emaús. Quantos estão alegres por estar aqui? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Eu só não acho que você está mais alegre do que eu, porque eu confesso que esse aqui é o ponto alto da minha semana, quando nós nos reunimos como noiva à espera do nosso amado. Irmãos, eu estou muito empolgado. O Espírito Santo, de maneira muito clara, durante essa semana, me inclinou, me inspirou, me direcionou para que hoje eu trouxesse uma palavra de instrução, uma palavra de revelação, que possa de fato entrar no seu coração com um poder transformador. Crie expectativa para os próximos minutos, porque quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados. Então eu quero te pedir, não simplesmente por um chavão, mas até por um brado profético e autoral, apertem os cintos, porque nós vamos decolar na revelação da palavra do Senhor. Eu tenho uma pergunta para te fazer nessa noite. Você sabe qual era um dos grandes desejos de Deus desde o início? Olha só, eu vou fazer essa pergunta mais uma vez. Você sabe qual era um dos grandes desejos que Deus tinha para o ser humano, para a humanidade, desde o início? E é interessante porque, você sabe, Deus, desde o começo, Ele desejou fazer uma aliança com o homem. Até porque o ponto alto, olha, eu quero convidar você a conectar comigo, porque tem manto grosso hoje. O ponto alto do desejo de Deus foi sempre estabelecer relacionamento com o homem. E é por isso que o nosso Deus é um Deus de alianças. Você lembra que Deus decide criar o homem, Ele cria Adão. Você sabe que Adão cai, mas depois, no capítulo 6 do livro de Gênesis, Deus acha um homem. A palavra do Senhor fala que achou Noé, ou seja, o Senhor achou Noé, com aquele desejo que com Noé fosse reestabelecido algo que havia sido perdido com Adão. Mas depois, ainda de uma maneira ainda mais profunda, infelizmente, no meio dessa situação, Noé também acaba pisando na bola. E aí lá no capítulo 12, interessante, Noé aparece no capítulo 6 do livro de Gênesis, mas lá no capítulo 12 aparece Abraão. E se aquilo que o Senhor desejou fazer com o homem, Adão não se posicionou para tal, se Noé não se posicionou para tal, Deus então acha um homem chamado Abrão. E com Abrão ele faz uma aliança. Você sabe da história, depois ele acaba então recebendo parte do nome de Deus, e o seu nome foi transformado para Abraão. Quantos estão comigo aqui nessa noite? E uma vez então que agora existe o estabelecimento de uma aliança, e como eu já tenho anunciado, e de antemão agora eu já quero anunciar de maneira mais específica, nós começaremos o estudo de Gênesis no mês que vem, viu? No mês de setembro nós vamos começar um estudo do livro de Gênesis. Eu costumo dizer que Gênesis é a Bíblia em sementes, porque tudo aquilo que a Bíblia nos ensina como princípios apareceu pela primeira vez no livro de Gênesis. Mas, voltando para cá, porque agora eu quero entrar no meu assunto de hoje, é interessante porque quando então, no capítulo 12 aparece Abrão, Deus faz uma aliança com ele, e então agora ele se torna Abraão. Deus faz uma promessa para Abraão, e o ponto X da promessa é que Abraão teria filhos. Você sabe da história, Abraão não podia ter filhos. Você sabe da história com relação a ele ter gerado Ismael na força do braço, mas depois o filho da promessa nasceu, Isaque. Depois Abraão ainda passou por um teste, oferecendo Isaque. Deus ainda o honrou, porque o nosso Deus é maravilhoso e gracioso. E no final da história Deus ainda falou: Abraão, é o seguinte, olha só, não apenas o seu filho Isaque, mas os filhos dos seus filhos, de tal maneira que a sua descendência será tão grande, que você será chamado de pai de multidões. De tal maneira que, você quer saber qual é o tamanho da sua descendência, Abraão? Você já foi na praia? Deus virou para Abraão e falou assim: olha para a areia do mar.
Quantos grãos de areia existem em uma praia? E ele ainda falou: olha para o céu, Abraão. Abraão, conte as estrelas do céu. Essa é a sua descendência, essa é a sua nação. Então olha aqui para mim. Eu vou responder a primeira pergunta que eu te fiz lá no início da mensagem. Sabe o que Deus deseja? Deus deseja ter um povo na terra. Deus deseja ter uma nação. E ainda, com todo o contexto da queda do homem, para que o restabelecimento do propósito de Deus, que é o relacionamento, é necessário então que Deus tratasse com o pecado, e Ele faria isso através de Jesus. Mas, em um ambiente onde o homem caiu, era necessário que os homens que acreditassem na redenção, ou seja, quem cresce que Jesus viria, e hoje, quem crê, como eu e você, que Jesus veio, deve se posicionar como uma nação de reis e sacerdotes. Diga comigo, reis e sacerdotes. Esse é o desejo de Deus. Projeta por gentileza, no livro de Êxodo, no capítulo 19, verso 5, Êxodo 19, 5. Amados, eu tracei esse pano de fundo bíblico, e agora eu quero entrar com o nosso assunto de hoje. Você sabe que quando o povo sai do Egito, e Deus então deseja que essa nação se estabelecesse na terra prometida, Deus deseja que essa nação que foi libertada da escravidão de Faraó, e que agora iria, aqui marchar rumo à terra prometida, você sabe que no meio dessa viagem, Deus então pede para que o povo parasse na frente do Monte Sinai, e lá na frente do Monte Sinai, Deus até pede para que Moisés subisse o Monte Sinai, e quando ele sobe, ele recebe a lei de Deus naquele lugar. Mas o interessante é que quando o povo está na frente do Monte Sinai, a palavra do Senhor diz o seguinte: olha a vontade de Deus. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardaste a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Por quê? Porque toda a terra é minha. Verso 6: e vós me sereis reino de sacerdotes. Olha só, então desde o início, o que Deus queria era estabelecer um povo, que seria um reino de sacerdotes, uma nação santa. Então no Antigo Testamento, esse povo seria os filhos de Abraão. Esse povo então seria aqueles que seriam chamados de hebreus, judeus, israelitas. Os israelitas porque Israel era Jacó, que era neto de Abraão. Ou seja, o desejo de Deus era um reino de sacerdote. Diga comigo, o desejo de Deus, desde o início, foi estabelecer um reino de sacerdotes. Vocês estão comigo? Mas sabe o que acontece um capítulo depois? Lá no capítulo 20, no verso 19, acontece algo triste. Eu li Êxodo 19, agora eu estou lendo Êxodo 20. Acontece o seguinte, Êxodo 20, 19. Olha o que o povo virou para Moisés e falou: Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos, porém, não fale Deus conosco. Irmãos, olha que coisa triste. O povo virou para Moisés e falou o seguinte: Moisés, você fala conosco, nós não queremos que Deus fale conosco. Meu Deus do céu, Deus aqui tem um plano para aquele povo, para que ele se torne um reino de sacerdotes, mas o povo está com medo de Deus. Olha, nós não queremos que Deus fale conosco para que não morramos. Você sabe que esse é sempre um problema, a imagem errada que as pessoas têm de Deus. Infelizmente, a lei tem feito isso com as pessoas, tem passado uma imagem de algo que Deus não é. Mas por que eu estou traçando esse pano de fundo? Porque os planos de Deus, amados, nunca podem ser frustrados.
Diga comigo bem alto: os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Mais uma vez, os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Aí eu te pergunto, o plano de Deus então foi frustrado, já que esse povo, Israel, foi desobediente ao plano de Deus? Será que então o plano de Deus não se cumpriu? Amados, hoje a igreja é a resposta de Deus. Diga assim: a igreja é a resposta de Deus. Por que eu estou te mostrando isso? Porque eu quero te mostrar que aquilo que não aconteceu no Antigo Testamento, aquilo que não acontece na Velha Aliança, acontece na Nova Aliança. E aí agora eu quero ler com você 2 textos do Novo Testamento. E aí eu vou então posicionar sobre como deve ser então a nossa vida, para que nós vivamos um reino de sacerdotes. Mas só para te mostrar que esses planos se cumpriram, último livro da Bíblia escrito por João, capítulo 5, que é o livro de Apocalipse, escrito por João, capítulo 5, verso 10. Eu amo esse versículo. A palavra do Senhor diz: e para o nosso Deus, os constituíste. Sabe para quem que aponta esse os? Para mim e para você, para a igreja. Isso aqui é a igreja. E para o nosso Deus, igreja, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Diga assim: eu sou constituído rei e sacerdote. Fala mais uma vez: eu fui constituído rei, as mulheres falam rainha, e sacerdote. Agora aqui tem uma coisa louca, porque se você mergulhar em todo o Antigo Testamento, você encontra sacerdotes, mas no Antigo Testamento, olha aqui para mim, o que eu tenho para te falar é poderoso. Na Velha Aliança, os sacerdotes não reinavam, e os reis não podiam ser sacerdotes, mas na Nova Aliança, o sacerdote reina e o rei é sacerdote. Você percebe como os planos de Deus são perfeitos, porque agora Ele constituiu reis e sacerdotes. Você tem sacerdotes no Antigo Testamento, sim ou não? Mas não poderiam ser reis. Você tem reis no Antigo Testamento, sim ou não? Mas não podiam ser sacerdotes. Por isso que nós temos até aquele texto louco, que um dia eu posso até pregar esse texto para vocês, quando Davi, que era rei, fez o que os reis não podiam fazer. Você lembra dessa história? Que ele comeu o pão do sacerdote? Se você não lembra, guarda no freezer espiritual, que alguma hora eu te conto, tá bom? Ou melhor, pega a Bíblia e leia, tá bom? Que você vai ser muito abençoado. Mas volta para cá. E para finalizar, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, porque eu quero mostrar hoje, irmãos, que essa é a nossa realidade. Igreja de Cristo, corpo de Cristo, filhos de Deus, vocês, Pedro está aqui falando, vós porém, vocês são uma raça eleita. Deixa eu te dizer algo, você não é brasileiro, você é uma raça eleita. Você tem o DNA do céu, o DNA do céu está dentro de você. Você não é terreno, você é celestial. Por quê? Porque você é uma raça eleita. Sabe o que você é? Sacerdócio real. Você faz parte da realeza, nação santa. Por isso que o povo de Deus é o povo santo, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha aqui para mim, se os inimigos tentarem reivindicar algo na sua vida, você tem poder de, no nome de Jesus, cancelar todo escrito de dívida, todo escrito de maldição, todo escrito de acusação, porque nada nem ninguém tem autoridade ou legalidade ou direito sobre a sua vida, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Nada pode te condenar, nada pode tentar contra a sua vida. O inimigo não tem direito sobre a sua vida. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Ah, irmãos, olha que poderoso, a fim de proclamardes, ou seja, nós como igreja proclamaremos as virtudes daquele
que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, amados, nós então somos reis e sacerdotes. Então, é por isso que hoje eu posso trazer uma afirmação para todos vocês que estão aqui, que todos vocês são sacerdotes. Irmãos, é isso que eu quero que você saia daqui nessa noite, com esse posicionamento de que você é um sacerdote. Diga comigo, eu sou um sacerdote. Viva como tal, se posicione como tal. E aí então, talvez você pode me perguntar, porque pode ser que eu esteja também pregando para novos convertidos. Você fala, pastor, o que é ser um sacerdote? O que um sacerdote tem que fazer? Qual é a vida de um sacerdote? E aí, para responder a sua pergunta, ou seja, você tem que entender que o meu raciocínio nessa introdução foi te mostrar que hoje a igreja, na nova aliança, se posiciona para que de fato os planos de Deus se cumpram, que era estabelecer uma nação, um povo, que seria reis e sacerdotes. A nação de Israel rejeitou, mas a igreja é a resposta de Deus, para que a sua promessa se cumpra. Agora, de maneira prática, e eu quero incentivar você, talvez a anotar esses pontos. Você sabe, uma coisa que, e eu até acredito que no começo da nossa igreja, é muito bom nós conversarmos sobre hábitos que nós podemos ter, hábitos que podem ser saudáveis para você. Eu sei que nós estamos nessa geração, obviamente, onde a tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Quem aqui é da minha época, está dizendo que eu estou velho, né? Que lindo, né? Mas da minha época no sentido, porque eu já sou um crente de algumas décadas, né? Quem aqui é da época da Bíblia de papel? Irmãos, eu não sei você, mas as minhas Bíblias de papel, elas ficavam toda arrebentadas, do tanto que eu mexia, anotava. Eu acho que tinha, em cada página tinha mais anotação do que o próprio conteúdo da Bíblia, porque tudo puxava uma setinha. Então, você sabe, eu quero incentivar você a ser aquele crente bereano. Eu quero convidar você a ser aquele filho de Deus que ama a palavra de Deus. Então quando você vem para o culto, não tem uma atitude passiva, pega uma caneta, pega um papel, rabisca, pastor, meu tem só o celular, põe no modo avião, para a graça de Jesus, e abre no bloco de notas, e anota toda a palavra, porque essa palavra pode mudar a sua vida, porque depois você pode voltar lá e ler o que você aprendeu. Então eu quero incentivar você, mas põe o celular no modo avião. Hoje eu quero te falar então, as 3 coisas que, quando um sacerdote era levantado, que tinha que acontecer com ele. Ou seja, quando ali seria estabelecido um sacerdote, 3 coisas tinham que acontecer com esse sacerdote. E aí, por que eu fiz todo esse pano de fundo? Para que você entenda que se você é um sacerdote, essas 3 coisas precisam acontecer com você também. Projeta para mim, por gentileza, o livro de Levítico, no capítulo 8, no verso 6. Você pode guardar esse ensinamento, caso você não o tenha, de que os sacerdotes, aqui no Antigo Testamento, necessariamente deveriam ser os descendentes de Arão. Você sabe que o povo de Deus, a nação de Israel, no Antigo Testamento, era composta por 12 tribos, mas além disso, tinha uma tribo especial, que era, então, não era contada entre essas 12, por isso ela não recebeu uma porção em terra, que era a tribo de Levi. Os descendentes de Levi foram separados a Deus, e aí então, eles seriam aqueles que iriam ministrar ao Senhor, por isso a origem da palavra levita, aqueles que ministram ao Senhor. Por isso quando você se refere às 12 tribos, você pode citar 12 sem citar a tribo de Levi, porque ela não tinha um pedaço em terra, ela morava em todos os lugares. Mas o poderoso é que dentro desse contexto da tribo de Levi, Levi teve 3 filhos, que tiveram filhos, e em um certo momento,
nós temos um homem chamado Arão. Quem que é Arão? Inclusive Arão é o irmão de Moisés. Moisés todo mundo conhece, muitas vezes alguns não conhecem quem é Arão. Arão era o irmão mais velho de Moisés, e Deus decide escolher Arão para ser o primeiro sacerdote. Por que eu estou te contando isso? Porque quando você lê os livros de Êxodo ou os livros de Levítico, talvez vai aparecer o nome de Arão, e você tem que entender que aquilo que vai se referir a Arão, está se referindo a todos os sacerdotes, porque os sacerdotes são Arão e os seus descendentes. Para ser sacerdote, no Antigo Testamento, tem que ser descendente de Arão. E a palavra do Senhor fala o seguinte: e fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Eu vou falar para você 3 coisas que acontecem quando alguém é colocado na posição de sacerdote. Primeira coisa, quando alguém é colocado na posição de sacerdote, para você que está anotando, o sacerdote se lava com água, ele toma um banho de água. Essa é a primeira coisa. Então, fez chegar Arão e seus filhos. Vocês foram escolhidos para ser os sacerdotes, então vem cá. Primeira coisa, vocês são lavados. Hoje, toda a igreja é um reino de sacerdotes, sim ou não? Então, isso nós podemos glorificar o nome do Senhor, porque isso aconteceu comigo e isso aconteceu com você. Nós já fomos lavados. Você percebe que tudo no Antigo Testamento é uma sombra daquilo que há de vir, sim ou não? Então aqui no Antigo Testamento, o que Deus tem que fazer com esses sacerdotes? Deus tem que lavá-los com água. Mas hoje a boa notícia que eu tenho para você é que eu e você já fomos lavados pelo sangue de Jesus. Diga assim: eu fui lavado. Então você percebe que a primeira coisa que acontece com alguém que se torna um sacerdote já aconteceu com você: lavar com água. Gente, eu me lembro até daquela cena de quando Jesus estava ali perante os seus discípulos, e Jesus virou para os discípulos e falou assim: olha, eu vou lavar o pé de vocês. E aí Pedro e os demais falaram: ô Senhor Jesus, que história que é essa? Se fosse para lavar aqui alguma coisa, é nós que tínhamos que lavar os seus. Ele: não, vocês não entenderam nada. Eu tenho que fazer isso para que vocês tenham parte comigo. Lembra dessa história? Quem lembra dessa história? E aí o que Pedro virou para Jesus e falou: Senhor, então já que o Senhor vai lavar o pé, então faz assim, dá um banho logo. Como diz o outro: rapaz, se Jesus vai lavar meu pé, eu quero ser lavado por inteiro. O que Jesus virou para Pedro e falou? Eu não preciso, você, né, falando aqui igual um goiano, você já está banhado, você já tomou banho. Aí Jesus ainda completou: por que eu vou lavar só os pés? Isso também dá outra palavra, mas eu já vou te dar um insight. Por que então tem que lavar os pés? Olha aqui para mim. Porque mesmo você que já é lavado por inteiro, os seus pés é a parte do seu corpo que hoje ainda tem contato com o mundo. Vou te contar algo, olha aqui para mim. O pé é um símbolo do nosso contato com essa vida terrena, com o mundo. E por que nós temos que lavar os pés? Porque você sabe o que eu faço com você aqui todo domingo? Porque é isso que significa lavar com água. Olha aqui para mim. A água, como Paulo fala aos Efésios, lavar com água aponta para a lavagem da palavra. Todo domingo, quando você vem aqui, eu estou servindo algo para você. Eu estou lavando os seus pés, porque os seus pés durante a semana ficam sujos com a poeira do mundo, aquela poeira que você pisa e gruda. E é isso que você tem que vigiar, porque talvez ambientes que você pode frequentar, mas talvez não deveria, ou ambientes pelos quais você é submetido, é o seu ambiente de trabalho, não tem como, você está lá, às vezes você está cercado de mundo ao seu derredor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você já parou para pensar que às vezes tem dia que você volta pesado? Quem já sentiu isso? Por quê? Porque é uma poeira que está grudando, e você que está limpo, porque você foi lavado, quando essa poeira, já viu quando você acaba de tomar banho, e às vezes você está descalço, e aí você vai lá e pisa em algo sujo, não dá aquele negócio: ai meu Deus do céu, eu estava limpinho, pisei aqui, me dá até um desconforto, dá ou não dá? Por quê? Porque quem foi lavado, não foi feito para sujar o pé. Jesus fala: então Pedro, o que eu tenho que fazer com você? Eu tenho que lavar o seu pé, eu tenho que tirar a poeira do mundo.
Olha aqui para mim. A primeira coisa que tem que acontecer na vida de alguém que foi levantado por Deus como sacerdote, então hoje eu estou pregando para todos vocês, porque todos nós fomos levantados como sacerdote, é que nós precisamos ser lavados com água. Amados, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, graças a Deus, e todas as vezes que compartilhamos a palavra, tiramos o grude, a poeira que gruda em nossos pés. Você pode engrandecer o nome do Senhor Jesus por isso? Então diga comigo 3 coisas que acontecem com o sacerdote. Fala assim: a primeira, ser lavado com água. Vocês estão comigo? Quem é sacerdote aqui? Segunda coisa, aí a palavra do Senhor continua, verso 7, e vestiu Arão, diga comigo, vestiu Arão, da túnica, cingiu-os com cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz, e também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Ou seja, em primeiro lugar, ele tem que ser lavado com água, mas em segundo lugar, o sacerdote tem que vestir uma roupa. Anota isso aí. Segunda coisa que acontece com o sacerdote, ele tem que vestir uma roupa. Pode ir para baixo. Depois, aí continua ainda a descrição da roupa. Lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o consagrou. Daqui a pouco eu vou falar sobre a terceira coisa. A terceira coisa é que depois de vestir a roupa, ele então tinha que receber o óleo, ele tinha que receber a unção. Então diga assim: ser lavado com água, vestir a roupa e receber a unção. Fala mais uma vez: lavado com água, vestir a roupa e receber a unção. Olha só, eu já falei do ponto 1, agora faltam apenas os pontos 2 e 3 para eu te falar. Quantos estão comigo aqui? Quantos estão com fome da palavra de Deus aqui? Então agora, vamos para as fotos. Hoje eu separei algumas fotos para mostrar para vocês, para que você então entendesse cada parte, para que você entendesse, pode deixar nessa primeira, cada parte então dessa roupa do sacerdote. Eu quero que você visualize essa roupa. Ali é o sacerdote, muito prazer, é o sacerdote do Antigo Testamento. Põe na outra foto. Eu gosto dessa foto porque aqui você pode ver uma diferença entre o sacerdote e os levitas. Está vendo aqueles camaradas de branco lá atrás? Aqueles camaradas são os levitas. Lembra? Todos que são descendentes de Levi são levitas. Apenas os descendentes de Arão são sacerdote. Arão era da tribo de Levi. Então, obviamente, vamos fazer uma regra de 3 aqui. Se Arão era da tribo de Levi, e todos da tribo de Levi eram levitas, então você há de concordar comigo, que todo sacerdote, ele é levita, sim ou não? Mas nem todo levita é sacerdote. Quais são os únicos levitas sacerdotes? Os filhos de Arão. Está claro isso? Então você percebe que existe uma diferença. A roupa dos levitas é uma roupa mais simples, e a roupa do sacerdote é uma roupa mais sofisticada. Até tem outro versículo, mas eu não vou ler agora, que a palavra do Senhor fala que essa roupa de Arão é para glória e ornamento. Ou seja, a palavra do Senhor fala que essa roupa de Arão é uma roupa que resplandece a glória. Existe uma glória na roupa. Por quê? Porque ele é um sacerdote. Que glória é essa? É a glória do Senhor. Amém? E ornamento, beleza, decoração. Nós estamos hoje vestidos dessa roupa do sacerdote, mas eu vou falar cada elemento, para que você se certifique disso, amém? Pode ir agora para o próximo, olha só, volta lá para o primeiro. Então essa é a figura do sacerdote vestido.
pegando aqui cada parte da roupa, e aí se você quiser anotar, eu acredito que vai ser bênção para você. Vamos lá para a primeira. A primeira é a túnica, ou seja, a primeira coisa, o primeiro elemento dessa roupa sacerdotal era uma túnica. Amados, essa túnica ela era completamente branca, diga comigo, branca. E está escrito na palavra de Deus, tanto nesse texto de Levítico capítulo 8, quanto também, não precisa de projetar, Ed, mas eu separei também, no livro de Êxodo, no capítulo 28, também nós temos toda a descrição da roupa. E então você pode pegar tanto o texto de Êxodo capítulo 28, ou Levítico capítulo 8, para você ver a descrição da roupa. A túnica, amados, ela deveria ser completamente branca, e o mais poderoso ainda, que isso faz da roupa, da túnica ainda mais sofisticada, porque ela tinha que ser de linho finíssimo. Imagina uma roupa toda branca, de linho, e de linho finíssimo. Irmãos, a túnica ela deveria cobrir todo o corpo, ela deveria cobrir da cabeça aos pés, aqui do pescoço aos pés, e também do pescoço até quase que chegando na mão. Então ela cobriu o corpo inteiro. E olha, eu digo algo para você, nós temos que entender que aquilo que é sombra no Antigo Testamento, para nós hoje é realidade. Então todos os princípios espirituais bíblicos no Antigo Testamento, eles produzem uma representação espiritual daquilo que há de ser vivido nos dias de hoje. Então hoje eu e você como sacerdotes, assim como, olha só, essa é a revelação que você tem que ter. Assim como no Antigo Testamento o sacerdote tem que pôr essa túnica, hoje no Novo Testamento, você que é sacerdote tem que se vestir dessa túnica. Agora o que é poderoso? Apocalipse capítulo 19, verso 8, a palavra do Senhor diz assim, projeta para mim por gentileza, para que todos vejam, Apocalipse capítulo 19, verso 8, às vezes eu repito a referência para quem está anotando. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Eu amo isso, irmãos, porque existe um princípio na hermenêutica, e eu já falei isso para você, que a hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação de Bíblia, que diz que a Bíblia explica a Bíblia. Então é muito poderoso quando, para nós dizermos que existe um significado, nós mostrarmos na própria palavra de Deus. Então a palavra de Deus fala, por quê? Porque o que é o linho fino? A Bíblia diz, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Diga comigo, atos de justiça dos santos. Você sabe, João, ele vai explicar também no livro de Apocalipse, que é como se eu e você hoje estamos tecendo a nossa roupa. Eu e você hoje estamos tecendo a nossa túnica, de tal maneira que um dia nós nos compareceremos ao casamento, nós nos compareceremos ao matrimônio, e nós temos que estar vestidos. Você lembra quando Jesus, ele vai lançar mão de uma parábola no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando ele fala que existiam 10 virgens, que estavam aguardando o noivo, e eu acho poderoso isso, porque se Jesus usa a expressão virgem, eu acredito que ele está falando para crente, sobre qual aspecto? Uma pessoa que não teme ao Senhor, não seria chamado de puro, porque virgindade aponta para a pureza. Então você vai perceber o seguinte, que hoje, aqui na terra, você tem 2 tipos de pessoas que conhecem o Senhor, aquelas que estão preparadas, e aquelas que estão passivas. Lembra quando eu falei para vocês sobre a volta de Jesus? Eu disse, amados, tenhamos aquele coração de já estarmos prontos para a volta do Senhor Jesus, não para que essa volta nos pegue de surpresa, mas nós já vivemos uma vida aguardando. Então, ou seja, eu já vivo uma vida com a minha lamparina acesa, a minha lâmpada está acesa, lembra disso? Ou seja, eu estou tecendo as vestes nupciais de linho finíssimo. Então digo algo para você, meu amado, a túnica aponta para o caráter,
A túnica aponta para o caráter. Você pode escrever isso. Por quê? Porque é onde nós temos essa oportunidade. Você sabe, irmãos, existe uma santidade, que eu costumo dizer que é a santidade posicional, mas existe aquilo que nós chamamos que é a santidade experimental. Porque nós somos santos por posição, mas todos aqueles que são santos por posição, consequentemente, viverão uma vida santa por experiência. Você está me entendendo? Isso é a diferença entre a posição e a experiência. Você tem que descobrir tudo aquilo que você é, porque o natural é que aqueles que são, irão expressar aquilo que são. É como uma árvore. Eu sempre digo algo: se a pessoa nasceu de novo, a natureza dela, a semente dela já foi transformada. Tem gente que fica muito preocupado, fala: nossa, mas o fulano acabou de converter, mas ele ainda tem tal prática. Calma, pode ser que o fruto ainda não nasceu, mas olha aqui para mim, se a semente da justiça está lá, o fruto vai nascer. Amém, amados? A primeira coisa então que nós temos que vestir é a túnica. Nós estamos tecendo uma roupa, isso nos fala do nosso caráter de fato vivermos a santidade experimental, aquela que nós já recebemos por posição e testificamos que a recebemos por vivermos na nossa experiência. Mas pode voltar lá para as fotos. Depois da túnica, por mais que aqui na ordem bíblica fala do cinto, mas eu vou falar da sobrepeliz. Por quê? Porque a sobrepeliz vem logo depois da túnica. Se você volta lá para a primeira foto, você vai perceber, essa, qualquer uma das duas, você vai perceber que a túnica está por baixo, mas que tem toda uma parte azul por cima da parte branca. A parte branca, pode voltar, é a parte, nós chamamos de túnica, que aponta para um caráter justo. Então nós como sacerdotes, temos que nos vestir da túnica, temos que buscar ter esse caráter íntegro para o Senhor Jesus, para expressarmos aquilo que já é da nossa natureza. Mas depois disso, próximo, nós temos que colocar então a sobrepeliz. Alguns comentaristas também vão substituir essa palavra por manto. Então, quando existe uma descrição sobre as vestes sacerdotais, se aparecer a palavra manto, é a mesma coisa que a sobrepeliz, que é o que você põe sobre a pele, ou sobre a túnica. E é poderoso porque, se a túnica era branca, a sobrepeliz é azul. E olha, amados, o que eu acho poderoso é que o azul você sabe que quando você olha, por exemplo, para o livro de Êxodo, se você estudar sobre a construção do tabernáculo, se você estudar sobre todos os materiais que faziam parte da construção do tabernáculo, todos os materiais que tinham que compor, cada cor que era escolhida, tudo tem um significado. Amados, na palavra de Deus, o azul aponta para o céu. Ou seja, isso mostra o seguinte, que o sacerdote é aquele que se veste de azul. O sacerdote é aquele que sabe que ele não é daqui. Ou seja, acima de tudo, tem algo que o reveste, o senso de ser um ser celestial. É interessante que a túnica também, irmãos, ela cobria toda a parte do peito, do tórax. Era quase que uma camisa, parecendo uma camisa de força, sabe? Parecendo uma armadura, porque se nós somos do céu, nós estamos em batalha aqui nessa terra. A túnica era branca, a sobrepeliz ou manto era azul, porque isso aponta para o céu, aponta de que o sacerdote, ele deve sempre lembrar que ele não é dessa terra. E aí você linka lá com o que eu li para você, no comecinho da palavra, 1 Pedro 2,9, nós somos uma raça eleita, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga: eu não sou da terra, diga: eu sou do céu. Amado, vista hoje a sobrepeliz, vista o manto azul, você não é dessa terra, de tal maneira que as pessoas olham para você, é aquele negócio, as pessoas olhavam para o sacerdote do Antigo Testamento e sabiam, esse aí é um sacerdote, porque rapaz, eu estou vendo a sobrepeliz. Os levitas usavam a túnica que era branca, mas o manto diferenciava, assim como os demais elementos da roupa. Só de olhar, a pessoa sabia que era um sacerdote.
que a sua vida possa expressar essa natureza celestial, de que só de alguém olhar para você saber, esse camarada não é da terra, esse camarada é do céu. Mas depois, em terceiro lugar, nós temos o cinto. Por quê? Porque depois que você coloca a túnica de linho fino, depois que você se reveste sobre a sobrepeliz azul, você então tem que colocar o cinto. E aí eu vou contar uma coisa para vocês que eu sofro, vou abrir um parênteses aqui, eu confesso para vocês que eu não gosto muito de cinto, então eu fico puxando a calça toda hora, porque eu não gosto de usar cinto. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Deixa eu te contar uma coisa, para que o cinto serve? O cinto serve para dar firmeza. Quando o povo de Deus estava saindo do Egito, e depois saindo do Monte Sinai, o Senhor disse para eles: vocês precisam de se cingir os lombos. Essa é uma expressão bíblica, ou seja, cinja os lombos, fica firme. Ou seja, o crente, o sacerdote, ele tem que usar cinto, ele tem que estar firme. É por isso que Jesus falou: olha, presta atenção, você pode edificar a sua casa sobre 2 fundamentos, mas aqueles que nascem de novo, aqueles que são sacerdotes, são aqueles que não estão edificando a sua casa sobre areia. Por quê? Porque quando vem o vento forte, a casa cai. Mas se o seu fundamento é a rocha, se o seu fundamento é Cristo, a casa vai permanecer inabalável. Por quê? Presta atenção, porque você está com cinto, você está firme. O cinto aponta para a firmeza. Olha aqui para mim, sacerdotes são firmes. Amados, o Senhor nos chama para ser um povo firme, firme, firme com as coisas do Senhor. Esse é o caráter do sacerdote. E depois, avançando, eu não coloquei aqui a figura, mas você pode colocar aí, estola sacerdotal. Eu esqueci de colocar a foto aqui. A estola sacerdotal, ela era um elemento que o sacerdote colocava todas as vezes que ele ia orar. O livro, não precisa abrir, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 30, fala que Davi foi consultar o Senhor, mas Davi teve que colocar antes a estola. Então a estola era o elemento que deveria ser colocado todas as vezes que esse sacerdote iria orar. Por quê? Porque a estola nos aponta para a oração. Quer dizer que a vida de um sacerdote é uma vida de alguém que consulta o Senhor, no aspecto de que é dependente de Deus, é oração. Ou seja, presta atenção, você tem uma vida de caráter, você está tecendo as suas vestes nupciais, é a túnica branca. Por outro lado, você tem aquele senso de que você é um ser celestial, é a sobrepeliz, o manto azul. Por outro aspecto, você coloca o cinto, porque o cinto aponta para a firmeza. Mas em outra análise também você lembra, você está de túnica, você está de sobrepeliz, você está de cinto, mas você tem que colocar a estola e falar: Senhor, eu preciso de Ti. A vida de um sacerdote é queimar incenso na presença de Deus. É interessante porque o sacerdote fazia isso no Antigo Testamento, e talvez, eu creio que a maioria de vocês já sabem, que queimar incenso na palavra de Deus aponta para a oração. Sem a estola, o sacerdote não poderia orar. Então diga comigo: túnica, sobrepeliz, cinto e estola. Vocês estão acompanhando? A estola aponta para orar. Em quinto lugar, estamos finalizando, projeta para mim, por gentileza. Nós temos uma peça muito especial, que é o peitoral, pode até colocar a outra, o peitoral e as ombreiras. Coloca as 2 próximas fotos, isso. Olha só, você percebe o seguinte, que nessa veste sacerdotal, é interessante porque é o peitoral e as ombreiras, mas por que a palavra de Deus coloca as 2 juntas? Porque na realidade elas eram uma peça só. Era uma peça que era colocada no peito, e ela era ligada a 2 ombreiras, ombreiras por estar em cima do ombro, graças a Deus. Pastor, do que essa peça era composta? Volta lá para a primeira figura do peitoral. Olha só, essa peça era composta por 12 pedras, diga comigo, 12 pedras. Essas 12 pedras ficavam no peito, e as 2 ombreiras, porque nós temos 2 ombros, elas também tinham as mesmas 12 pedras, de tal maneira que você tinha 6 pedras sobre o ombro direito, e 6 pedras sobre o ombro, ou sobre a ombreira esquerda. Pode ir para a foto que tem as 2.
Sabe por que 12 pedras? Porque eu disse para você que, tirando aqui a tribo de Levi, que não recebeu herança em terra, esse povo, essa nação, era uma nação composta por 12 tribos. Ou seja, cada pedra aponta para uma tribo de Israel. Sabe o que é isso? É que os sacerdotes, eles têm a revelação, que eles são aqueles que carregam o povo, a nação, no peito e no ombro. Olha, eu quero falar para você, que tem se posicionado como alguém que você é um sacerdote, se posiciona como tal. Nós somos aqueles que o Senhor nos chama para carregarmos o povo de Deus no peito e no ombro. Cada pedra aponta para uma tribo, ou seja, tem 12 pedras. Toda a nação está aqui, toda a nação está aqui. O peito nos fala de afeto, o coração, seu coração está no seu peito, ou seja, amados, nós como sacerdotes amamos o povo de Deus. Olha, igreja, eu quero despertar você, ame o povo de Deus. Nós carregamos o povo de Deus no peito. O sacerdote é aquele que carrega. Olha, amados, nós não somos daqueles que falam mal do povo de Deus. Nós não somos daqueles que falam mal da igreja. Como que você está falando mal de alguém que você está carregando no seu peito? Você sabe uma coisa que é impossível? É impossível você falar mal de alguém que você ama. Se você fala mal é porque você não ama. E eu vou te contar uma coisa. Nós fomos criados para amar a igreja do Senhor. Nós fomos criados para amar o povo de Deus. Porque nós fomos chamados para carregar esse povo no nosso peito. Oh, irmão, eu não sei quanto a você, mas isso aqui mexe mais comigo. Eu profetizo que o Senhor levantará nesse lugar líderes que terão esse amor pelas ovelhas, esse amor pelo povo. Olha, irmãos, eu quero dizer algo para você com muito amor e carinho. Talvez não. Certamente, se você está aqui hoje me ouvindo, se você é alguém que está servindo a Deus, é porque você foi escolhido por Ele. Mas eu vou te contar, todos aqueles que foram escolhidos por Ele, o Senhor colocou uma pessoa na sua vida para te amar. Você está aqui hoje recebendo mais e mais, crescendo espiritualmente, porque Deus colocou os sacerdotes na sua vida que carregaram você no peito. Quantas pessoas talvez já derramaram lágrimas pela sua vida? Seja grato por essas pessoas, porque o Senhor colocou pessoas no início da sua vida cristã para carregar você no peito, para amar você, naquela época que você dava trabalho. E olha que eu estou profetizando que dava no passado, hein? Alguns já me entenderam. Chegou o nosso tempo de nós carregarmos o povo de Deus no peito. Chegou o nosso tempo de nós amarmos o povo de Deus. Mas não é apenas o peito, não é apenas o peitoral, são as ombreiras também. Porque se o peito aponta para o amor, o ombro aponta para o encargo. O ombro aponta, se o peito aponta para o afeto, o ombro aponta para o trabalho. Olha aqui, irmão, o que você põe no ombro? O ombro, se o peito é onde o coração está, meu amigo, o ombro é onde você põe o peso. Em outras palavras, você trabalha em prol desse povo, você carrega esse povo. Você sabe, a atitude do sacerdote é aquela atitude de falar assim: olha, se você é uma ovelha que está perdida, eu vou lá te pegar e eu vou te carregar. Eu deixo as 99, eu vou atrás daquela que se perdeu, eu vou carregar a ovelha, eu vou carregar o povo. E com certeza também pode ser que isso aconteceu com você, pode ser que teve alguém que espiritualmente falando, Deus colocou na sua vida, Ele te carregou no ombro, Ele teve encargo. Diga assim comigo: o peito aponta para o amor, mas fala assim, o ombro fala do encargo. Olha aqui para mim, não existe amor sem encargo. Não tem como você falar que ama, se você não faz. Não tem como, é incoerente, é incompatível. As duas coisas se completam, por isso que é uma peça só, o peitoral e as ombreiras. Amém? Nós nos levantaremos aqui com encargo.
O Senhor vai colocar um encargo no coração de muitos por essa obra, um encargo pelas pessoas que aqui estão, um encargo por sustentarmos o testemunho. Que o Senhor nos dê revelação sobre sermos um sacerdote. Depois do peitoral e das ombreiras, nós temos, antes da mitra, eu não coloquei aí também, porque eram 2 pedrinhas, anota aí, Urim e Tumim. 6º lugar dos elementos da roupa: 1º é a túnica, 2º a sobrepeliz, 3º o cinto, 4º a estola, 5º o peitoral e as ombreiras, em 6º lugar, Urim e Tumim. Pastor, o que é o Urim e Tumim? Você sabe de Urim e Tumim nós sabemos poucas coisas, mas o interessante é que das poucas coisas, todos os comentaristas concordam, de que o Urim e o Tumim eram 2 pedrinhas que os sacerdotes carregavam com eles. E é engraçado porque o significado, até anotei aqui para te falar, o significado das palavras Urim e Tumim é sintonia, é luz e perfeição. Luz e perfeição. Urim e Tumim, luz e perfeição. Você sabe o que isso simboliza? Eu vou te contar. Antes de eu te contar o simbolismo, vou te falar o que eles faziam. Urim e Tumim eram 2 pedrinhas, que quando o sacerdote precisava de receber uma direção de Deus, ele jogava essas pedrinhas. Irmãos, nós não sabemos como, mas de alguma maneira, aqueles sacerdotes recebiam a direção de Deus, através do brilho que essas pedrinhas soltavam, de tal maneira que de acordo com o brilho, o sacerdote entendia, talvez se era sim, se era não. Então, o Urim e o Tumim aponta para a sintonia com o Espírito. Olha que coisa doida, o sacerdote lançava a sorte, lançava o Urim e o Tumim, e recebia uma resposta de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, hoje nós temos o Urim e Tumim? Sabe, não precisamos de lançar sorte, é como se nós temos a sintonia morando dentro do nosso coração. Hoje nós temos o Espírito Santo. Diga assim: eu tenho o Espírito Santo. Por isso que eu não carrego mais Urim e Tumim, porque hoje a sintonia já habita dentro de mim. O Urim e o Tumim hoje é o Espírito Santo. Sabe o que eu me lembro? Por exemplo, os apóstolos já tinham recebido o Espírito Santo quando Jesus soprou-lhes o Espírito, em João capítulo 20. Depois de Jesus ter ressuscitado, a palavra de Deus fala que Jesus entrou na casa onde todos estavam reunidos e soprou-lhes o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. Naquele momento o Espírito Santo passou a habitar dentro deles. Sabe o que é interessante? O Pentecoste aconteceu só no capítulo 2 do livro de Atos. Eles foram batizados, revestidos de poder só no capítulo 2, mas o Espírito Santo já morava com eles no capítulo 20 do Evangelho de João. Por isso que nós lemos de muitos comentaristas aquela advertência de que em Atos 1 nós temos o erro dos apóstolos. Qual foi o erro dos apóstolos? Quando eles foram substituir Judas, você sabe que Judas Iscariotes desviou, se enforcou, lembra disso? Suicidou, mas que em Atos capítulo 1 nós temos a substituição de Judas, lembra disso? Quem que entrou no lugar de Judas? Matias. E o que é engraçado? A palavra de Deus fala que os apóstolos pegaram e lançaram sorte para escolher Matias. Mas por que os apóstolos fizeram isso? Porque era assim que eles eram acostumados, por causa do Urim e do Tumim. Mas em outras palavras, não precisa mais lançar sorte, porque agora o Espírito Santo mora dentro de nós. Você não precisa lançar sorte em nada, não precisa fazer prova, você só precisa consultar o Espírito. Amém? Depois, pode ir para o próximo. Em último lugar, o último elemento da veste sacerdotal é o chapéu. O chapéu possui o nome de mitra. A mitra era o chapéu que estava sobre a cabeça do sacerdote. É engraçado que nesse chapéu tinha uma plaquinha de ouro escrita: santidade ao Senhor. O time de adoração pode subir. Quero falar algo para você. Sabe por que eles tinham esse chapéu? Para lembrar de uma coisa, esse chapéu aqui aponta para a autoridade. O Urim e o Tumim aponta para a sintonia com o Espírito, e o chapéu aponta para a autoridade. Sabe o que é? É o seguinte: você é sacerdote,
Você é sacerdote, mas mesmo sendo um sacerdote, existe um chapéu na sua cabeça. Sabe o que é isso? Existe aquele que é cabeça sobre a sua vida. Sabe o que é poderoso? Nós somos reis e sacerdotes, mas mesmo sendo reis e sacerdotes, nós ainda temos alguém sobre a nossa cabeça. Nós temos aquele que é o nosso cabeça. A Mitra estava lá para lembrar para o sacerdote: sacerdote, tem alguém que é cabeça sobre você, tem alguém que é autoridade sobre você. Igreja amada, você é sacerdote, você é sacerdotisa, nós somos reis e sacerdotes. Eu quero dizer algo para você: vista hoje essa roupa, vista essa roupa, vista a túnica do linho fino, vista a sobrepeliz. Lembra que você é do céu, você não é da terra. Vista o cinto, decida ser firme, vista a estola, tenha uma vida de oração, vista o peitoral e as ombreiras. Sabe o que eu sinto? Que talvez existe alguma parte dessa roupa que está faltando na sua vida. É por isso que você é lavado com água pela palavra, porque eu estou aqui tirando a poeira e falando: vista, o que está faltando na sua roupa? Coloca hoje, coloca essa roupa. Talvez está faltando urim e tumim. Em qual aspecto? Talvez está faltando a sintonia com o Espírito. Talvez está faltando eu ser dependente de Deus para tomar as minhas decisões. Ou seja, eu quero incentivar você: vista a roupa que você foi feito para vestir. Eu quero que você se coloque de pé. Projeta para mim livro de Êxodo, capítulo 30. Verso 23. Êxodo capítulo 30, verso 23. Capítulo 30, verso 23. Olha aqui para mim. Vou falar sobre a terceira e última coisa. Os instrumentos podem tocar. Primeiro você é lavado com água, depois você veste uma roupa, mas depois tem um óleo que cai sobre a sua cabeça, tem uma unção que é despejada sobre a sua vida. E amados, eu quero compartilhar algo aqui agora. Eu falo para você com muito amor e carinho. Vou te entregar a sobremesa agora, porque isso aqui é profundo que eu vou te falar. Essa unção, a unção sacerdotal, ela não é qualquer unção. Sabe o que é poderoso? É que em Êxodo capítulo 30, verso 23, o Senhor vai descrever qual era a composição do óleo da unção. O Senhor vai descrever quais são os elementos que formam essa unção. E a palavra do Senhor fala: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias. Sabe o que é especiaria? A primeira especiaria, a mirra fluída, 500 ciclos. 500 ciclos aqui fala de uma medida. Então o primeiro elemento é a mirra. Irmãos, a mirra em toda a palavra de Deus aponta para a morte, aponta para quebrantamento. Olha aqui para mim. Se você quer receber a unção sacerdotal, você tem que entender que dentro dessa unção existe mirra. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muita gente quer simplesmente: eu quero receber da unção, eu quero fluir na unção. Mas você precisa ter revelação
quais são os componentes da unção. Eu acredito na imposição de mãos? Sim, eu acredito, mas você precisa entender o que está por detrás dessa unção. A palavra do Senhor vai dizer em Salmos capítulo 133 que essa unção, esse óleo vai escorrer pelas barbas de Arão. Mas você tem que entender que o primeiro elemento dessa unção é a mirra. E deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que tem lugares que você sente a unção. Acredite em mim, amados. Aonde você sente a unção é porque tem mirra, tem quebrantamento. Não vai ter unção sem o quebrantamento. Esther, antes de ser colocada diante do rei Assuero, a palavra do Senhor diz que ela tomou um banho de 6 meses de mirra, para fazer a história colocada diante do rei. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 2, que Jesus recebeu 3 presentes quando ele nasceu: ouro, incenso e... Sabe por quê? Vou te contar. Porque mirra era um elemento que era usado, sabe aonde? Em funeral, em enterro. Porque a mirra tinha um cheiro que ela era capaz de neutralizar aquele odor forte do cadáver. Então o que eles faziam? Eles passavam mirra sobre um cadáver. Por isso que sempre você vai perceber que a mirra é associada com morte. Onde tem mirra é porque alguém morreu. E aí você vai pegar a mirra e vai passar para neutralizar o odor. Aí aquela velha história: se Jesus tinha acabado de nascer, por que Jesus tinha ganhado mirra? Porque aquele neném que tinha acabado de nascer, ele só tinha nascido com um propósito: a morte. Por isso que ele ganhou mirra. Sabe qual que é o primeiro elemento da unção sacerdotal? É uma vida de mirra, uma vida de morte, uma vida de quebrantamento. Mas em segundo lugar, a palavra fala de cinamomo, odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos. Você sabe, amados, o cinamomo era uma planta que era usada como estimulante de coração. Existiam algumas pessoas que estavam com problema de coração, e então chamava-se para que fosse aplicado cinamomo, porque o cinamomo tinha aquele poder de fazer bem para o coração, de estimular o coração. Olha, eu vou dizer algo para você. A palavra de Deus, em uma ortodoxia bíblica clara, nos mostra que o Senhor se alegra. Sabe com que tipo de coração? Com um coração simples. O coração que é segundo o coração de Deus é aquele coração simples. Sabe por que algumas pessoas não fluem na unção? Porque são muito sofisticadas. Às vezes tem muita racionalidade e pouca simplicidade. Onde não tem simplicidade, não vai ter estímulo ao coração. Em terceiro lugar, fala, além de mirra e cinamomo, de cálamo aromático, 250 ciclos. Sabe o que é interessante? Porque cálamo aqui é uma coisa muito doida. Porque o cálamo era uma planta. E agora, olha o que eu vou te contar. Que ela crescia no meio do barro e do lodo. Mas mesmo crescendo no meio do barro e do lodo, era uma planta limpa. Ou seja, o cálamo era uma planta que permanecia limpa, crescendo no meio do barro e do lodo. Sabe o que é isso? Fala do poder de não se contaminar com o ambiente que está ao seu derredor. Você quer fluir na unção? Aprenda a não se contaminar com o barro e com o lodo que você vive no meio deles. E a última coisa, a última especiaria para que juntos fosse colocado o azeite é a cássia. E de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e depois o azeite de oliveira, 1 rim. E aí a palavra de Deus vai dizer, pode continuar? E disto farás o óleo sagrado para unção. Este é o óleo sagrado da unção. Amados, vou te contar uma coisa. A cássia é uma planta
que só cresce em elevações acima de 2.000 metros. Ou seja, precisa de pegar a cássia? Então você vai ter que subir no mínimo 2.000 metros para pegar a planta chamada cássia, porque ela só cresce em elevações de 2.000 metros. Vou contar algo para você. Subir o monte, na palavra de Deus, aponta para a intimidade. Em toda a palavra de Deus você vê que os mais íntimos são aqueles que sobem o monte. Jesus tinha acabado de fazer um milagre para a multidão, mas tem uma hora que ele vai e sobe o monte. Mas sabe quem são aqueles que sobem o monte junto com ele? Os discípulos. Os discípulos sobem o monte junto com Jesus. Existiram alguns montes que quando Jesus subiu, ele ainda levou apenas os discípulos mais íntimos. No monte da transfiguração só estavam lá Pedro, Tiago e João. Subir o monte nos fala de intimidade. Mirra, cinamomo, cálamo e cássia. Quebrantamento, simplicidade. Não nos corromper com o meio onde nós estamos. E intimidade. É isso que forma o azeite agradável que vai cair sobre a cabeça daqueles que são sacerdotes. Oh amados, seja lavado com água. Você já foi lavado com água, você já foi purificado pelo sangue. Tem uma roupa para você vestir, e tem um óleo para escorrer sobre a sua cabeça. Erga suas mãos aos céus, feche seus olhos.